Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final da carta aos Hebreus, que já há algumas semanas nós temos lido como primeira leitura de cada dia. E a leitura de ontem, como a de hoje, elas formam um só. Elas compõem o capítulo 13 da carta aos Hebreus. Então, o autor quer animar os judeus convertidos à fé católica, animar a fé, para que eles perseverem na fé católica, para que eles não desanimem diante das dificuldades, nem da sedução do culto antigo, de que eles voltem ao judaísmo, renunciando Jesus Cristo. Depois passa mostrando que Jesus é o verdadeiro sacerdote, onde acontece e que oferece o verdadeiro sacrifício. Depois mostra a supremacia, a maior beleza da liturgia realizada por Cristo nas igrejas, na pessoa do sacerdote, em comparação àquela realizada no templo de Jerusalém. E por fim, agora, a esta comunidade perseguida, ele enfatiza, ele relembra a necessidade do testemunho de fé, a necessidade da união com os irmãos. Nós falamos muito, e devemos falar, está corretíssimo, nós falamos muito da necessidade da nossa união com Deus. Isso é muito necessário, é o essencial. Sem a união com Deus, nenhuma união com o irmão é verdadeira. Sem um amor voltado a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas, todo amor ao próximo se converte facilmente em egoísmo disfarçado de amor. Então, sem sombra de dúvida, está em primeiro lugar o mais importante, aquela realidade sem a qual nada é bom, isto é, o amor a Deus, a dedicação a Deus, voltar o coração totalmente para Deus. Mas, no final, ele faz questão de enfatizar: mas não se esqueçam do amor aos irmãos. Meus irmãos, existia uma heresia no início da igreja, e que São João Evangelista, ele enfatiza em tentar corrigir e prevenir os cristãos dessa heresia, chamada gnosticismo, gnose. Gnose é uma palavra grega que significa conhecimento. Então, o que é que os gnósticos, que se diziam cristãos, diziam? Que o necessário era conhecer a Deus, era amar a Deus, era, vamos dizer com outras palavras, se dedicar às coisas de Deus, pouco importando o meu amor ao próximo, pouco importando o meu compromisso com o irmão, porque se você está comprometido com Deus, isso é o que verdadeiramente importa. Jesus, no Evangelho, ele condena essa atitude. Ele diz: ai de vós que abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Era a tradição também dos fariseus, que se um filho, ele pegasse o dinheiro, o equivalente, que ele deveria dedicar aos seus pais, que dele precisassem, e oferecessem ao templo, essa oferta tem até nome, Corban. Se ele fizesse isso, ele estava desobrigado de cuidar dos pais. Por quê? Porque aquilo que pelos pais ele deveria fazer, ele ofereceu a Deus no templo. Aí Jesus diz: vós anulais o mandamento de Deus, honrar pai e mãe, para seguir a tradição dos homens. Então Jesus também
mostra essa necessidade da comunhão com o próximo, da solidariedade, do amor, da dedicação. E por fim, Jesus é claríssimo quando coloca os 2 mandamentos: o amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Porque a leitura de hoje, a primeira leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus no capítulo 13, ela termina nos chamando a este compromisso, a este olhar com os irmãos. Então vamos olhar desde o início do capítulo 13. Irmãos, perseverai no amor fraterno. Não esqueçais a hospitalidade, pois graças a ela alguns hospedaram anjos sem o perceber. Lembrai-vos dos prisioneiros, como se estivesseis presos com eles. Então a solidariedade, né? o amor fraterno, o dever de hospedar o estrangeiro, de acolher aqueles que passavam pela cidade e que necessitavam de uma acolhida para que não dormissem ao relento, e de recordar que aquele que sofre, isto é, eu também tenho um corpo, é o que ele vai dizer aqui. Lembrai-vos dos prisioneiros como se estivessem presos com eles, e dos que são maltratados, pois também vós tendes um corpo. Isto é, de você olhar e saber, poderia ser eu também tenho um corpo, de ter compaixão, de ter misericórdia, de me colocar no lugar daquela pessoa e não com indiferença e distância, eu daquela pessoa me afastar. Diante dessa palavra, meus irmãos, nós somos chamados a rever a nossa vida e a nossa postura. Como você tem sido? Como têm sido as suas orações? Isto é, quando você dobra os joelhos, e está correto, mas está limitado se for apenas isso. Você nas suas orações, você pede a Deus pela sua santificação, você pede a Deus pela libertação dos seus pecados, você pede a Deus a graça de amá-lo e de amá-lo mais e de amá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Está corretíssimo. Mas você se lembra dos seus irmãos? Não apenas dos seus familiares, mas você se lembra de rezar pelos seus irmãos que sofrem? Isto é, padre, eu não rezei ontem, tá bom, mas a sua postura normalmente tem sido essa? Imagine, para aqueles que têm acompanhado o noticiário ou visto alguma coisa na internet, aquela tragédia daqueles meninos jogadores do Flamengo que morreram queimados no dormitório. Imagina o sofrimento daquelas mães. Filhos jovens, meninos que voltam queimados, mortos. Quer dizer, qual é a nossa postura de cristão? A gente vê e pronto. E não se pergunta, o que é que eu posso fazer? Se não posso fazer algo concreto, mas a minha oração, eu quero me unir àquelas pessoas. Eu quero oferecer um pouco das minhas orações àquelas mães que muito provavelmente não conseguem rezar. E aquela tragédia daquela barragem que rompeu e centenas de pessoas morreram e outras desaparecidas. O sofrimento daquelas pessoas. E o que é que eu faço? Isto é, eu vejo o noticiário como um pagão. Isto é, eu contemplo a notícia e pronto, eu apenas sou informado. Ou eu me compadeço daquelas pessoas e digo, poderia ser eu, poderia ser a minha família, poderia ser um dos meus, e eu preciso então de alguma maneira aquelas pessoas me unir. Então, meus santos, percebe que tanto isso como também daquelas pessoas que nós encontramos no nosso dia a dia, aqueles nossos amigos que estão sofrendo, e o que é que eu estou fazendo? Às vezes você pode estar ao seu alcance fazer algo bem concreto, e você deve isso fazer, mas às vezes você não tem como fazer algo concreto. Você se une espiritualmente
aquelas pessoas, você as acolhe na sua vida. De alguma maneira você acolhe a dor daquelas pessoas na sua vida. É necessário, meus santos, senão nós nos tornaremos cristãos com um coração tão diferente do coração de Cristo. Pois bem, mas continua aqui o autor. Ele vai dar vários conselhos. Cuidado, que o amor ao dinheiro não inspire a vossa conduta. Contentai-vos com o que tendes. Contentai-vos com o que tendes, de modo que podemos dizer com ousadia: o Senhor é o meu auxílio, jamais temerei. Essa certeza de que Deus cuida de mim, de que Deus cuida dos meus irmãos. E lembremos-nos, meus santos, que Deus pode querer cuidar do seu irmão por meio de você. Quantas vezes, se eu olhar para trás na minha vida, com toda sinceridade, eu verei que Deus cuidou de mim por meio de outras pessoas, das orações de outras pessoas, do cuidado material de outras pessoas. Ora, se isso aconteceu comigo, eu também quero ser mão de Deus na vida do meu irmão, para que ele possa dizer: o Senhor é o meu auxílio, jamais eu temerei. E por que é que ele vai dizer: o Senhor é o meu auxílio, o Senhor cuida de mim? Porque eu fui mão de Deus na vida daquela pessoa. Então é importante isso, e de nós vivermos isso, não apenas no Natal, quando a gente ajuda alguém com a cesta básica ou alguma coisa que parece que o amor, a solidariedade ficam mais afloradas, mas no constante da nossa vida. Eu preciso amar a Deus, e por causa de Deus amar os meus irmãos, de amar a Deus e amá-lo nos meus irmãos. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava desesperado e me aconselhaste. Padre, não tem essa passagem, mas existe essa possibilidade de pessoas a quem você vai aconselhar, ouvir, ajudar, caminhar com ela, para que ela não perca a fé. Isso, é claro, se você tem algum ministério na igreja, graças a Deus, você já faz isso. Você já faz isso quando você visita os doentes, quando você, como ministro, você é mão de Deus na vida dessas pessoas. Você já faz isso como catequista, que você alimenta a fé daquelas pessoas. Você faz isso se você trabalha naquele seu grupo de oração, que você acolhe aquelas pessoas e por elas reza, e com elas reza. Você já faz isso quando você exerce o seu ministério cantando a liturgia, para com isso afervorar a piedade das pessoas, para que elas rezem e rezem bem. Sim, sem dúvida, tudo isso é feito nessas situações, mas também no trabalho, na escola, na vizinhança, um olhar mais aguçado, porque eu posso ser mão de Deus na vida dessas pessoas. E que honra, que alegria ser ministro de Cristo na vida dessas pessoas. Pois bem, continua aqui o autor: lembrai-vos dos vossos dirigentes. Isso aqui é bom. Lembrai-vos dos vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus. Isto é, o autor da carta aos Hebreus está dizendo: vocês estão rezando pelos seus pregadores, vocês estão rezando pelos seus ministros, vocês nas suas orações, repara, cuidar dos irmãos, dos necessitados, daqueles que sofrem, mas também dos vossos dirigentes, de rezar aquilo que era um costume católico, que é um costume católico que nós não podemos perder, de rezar pelos nossos sacerdotes, de rezar pelo nosso bispo, de rezar pelos religiosos, de rezar por aqueles que nos alimentam da palavra de Deus, que nos alimentam com o seu testemunho de vida, e para que continuem nos alimentando. Então,
O que você nas suas orações, faz parte das suas orações, a oração pelo Papa, pelos bispos, de um modo particular, pelo seu bispo, pelos padres, de um modo particular, pelos seus padres, pelos religiosos, mas de um modo particular, daqueles com quem você convive, que estão na sua paróquia, de rezar por eles. Por quê? Porque primeiro é mandato do Senhor, segundo é gratidão, porque como é que eu não vou retribuir com bem, com amor, o bem que eu tenho recebido? Santo Agostinho dizia: amor com amor se paga. Então precisamos nos analisar nesse sentido. E aí vem a leitura de hoje, que ele compila, ele resume tudo isso que aqui está sendo dito. Ele começa a dizer, se eu encontrar, ele começa a dizer: irmãos, por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor. Não vos esqueçais das boas ações Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão. Comunhão, aqui ele está falando, não é a comunhão da Eucaristia, não é o corpo e o sangue de Cristo, não. É da comunhão com os irmãos. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão, pois estes são os sacrifícios que agradam a Deus. Isto agrada a nosso Senhor. Isso atrai as bênçãos de Deus, porque para isto nós fomos criados, para amar. Porque Jesus, ele não se esqueceu na sua vida das boas ações e da comunhão. E se nós somos cristãos, nós precisamos repetir na nossa vida, a sua vida, a vida dele. Precisamos ter no nosso coração os sentimentos dele. Precisamos ser cristãos. E é exatamente para isso que nós comungamos, que nós recebemos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor, para amar a Deus com o amor que de Deus temos recebido e amar os irmãos com o amor que de Deus temos recebido e amar os irmãos à maneira de Deus, não com um afeto meramente humano. Por isso, não vos esqueçais das boas ações e da comunhão. Estes sacrifícios agradam a Deus. E quem não oferece na sua vida estes sacrifícios, não pode do sacrifício de Cristo participar. Por quê? Quem não se empenha a amar os irmãos, para que é que, se você não se empenha a amar os irmãos, sejam eles os irmãos distantes por meio da oração, sejam eles os irmãos próximos, os filhos, os pais, o marido, a esposa, os vizinhos, os chatos, antipáticos, insuportáveis, os porres, esses mesmo, né? Porque amar o chuchuzinho, legalzinha, bonzinho, é fácil. Amar o porre antipático, linguarudo, venenoso, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, esse é que é difícil. Mas eu sou o primeiro venenoso, linguaroso, mau que Deus ama. E por que é que, se Deus assim me trata, eu não quero assim tratar o meu irmão? Com a medida com que medirdes, vós sereis medidos. E amor com amor se paga. Se é assim que Deus me ama, e Deus me amou quando eu ainda era pecador, e quando eu ainda sou pecador, eu também devo assim estar disposto a amar aquele irmão, e aquele irmão mais difícil, aquele irmão que não faz por onde ser amado. Este é o vosso sacrifício de louvor. Quando vocês encontrarem na Sagrada Escritura ou na liturgia essa expressão sacrifício de louvor, significa isso, aquilo que nós, por amor a Deus, que nos custa e que por amor a Deus nós fazemos. É o nosso sacrifício de louvor. Enquanto o sacerdote, ele oferece não apenas o sacrifício de louvor, mas
Cristo nele oferece o sacrifício do altar, os fiéis, todos, sejam ordenados ou não ordenados, todos somos chamados a oferecer a Deus o sacrifício de louvor. Obedecei a vossos líderes. Primeiro reza, depois obedece. Obedecei aos vossos líderes e segui as suas orientações, porque eles cuidam de vós. Aí vem a paulada em nós. Como quem há de prestar contas, vós e eles. Vocês prestarão contas de uma maneira e nós prestaremos contas de outra maneira. Mas obedecei aos vossos dirigentes. Não ser rebelde. Ele vai continuar. Que possam fazê-lo com alegria e não com queixas. Obedecendo os vossos líderes, reclamando, se lamentando. É tão triste quando numa comunidade as pessoas, quando obedecem com má vontade e reclamando as orientações daquele que foi colocado por Deus como pastor daquela comunidade. Graças a Deus eu não tenho do que reclamar de vocês não. Uma indireta não, misericórdia, nunca fiz isso, da indireta em homilia. Mas isso pode acontecer em algum lugar e é tão triste quando isso acontece. Obedecei aos vossos dirigentes, rezai por eles e obedecei. E por quê? Porque vocês e eles, um dia, diante do Senhor, de todos os senhores e de todos os servos, todos nós, diante dele, prestaremos conta. E aí, continua o autor e termina o autor pedindo a Deus a graça de que precisamos para que possamos cumprir todas essas boas obras. Que o Deus da paz, que fez subir dentre os mortos aquele que se tornou, pelo sangue de uma aliança eterna, o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus Cristo, vos torne, todos nós, vos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade, isto é, esta é a vontade de Deus, que acabamos de ouvir. Vemos que não é fácil, então o autor diz o quê? Que Deus vos conceda a graça de que vocês precisam, que Deus vos torne aptos a todo o bem, para fazerdes a sua vontade, para que Ele realize em nós tudo o que lhe for agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que hoje, meus santos, então, nesta sagrada Eucaristia, diante desta palavra que nós ouvimos, que nós peçamos a Deus, que nós digamos: meu Deus, eu ouvi a Tua palavra, eu sei o que o Senhor espera de mim, concede-me a Tua graça, para que na minha vida eu possa viver a Tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.